Segunda Reis 4:8, diz assim a palavra de Deus. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali, e recolheu-se àquele quarto, e se deitou. Amém. Tome seu assento e diga aí para quem está perto de você, não converse comigo, que eu quero ouvir a palavra de Deus. Eu gosto, gente, de textos que começam como esse começa. E sucedeu que um dia... eu gosto desse tipo de texto. Semana passada eu preguei um texto que começava dessa forma. Um dia que pode não fazer diferença para quem está vivendo dentro desse dia. Mas é um dia que Deus escolheu para fazer algo diferente. Quando Deus escolhe um dia para fazer algo diferente, Ele não depende que nesse dia eu esteja com as minhas estratégias alinhadas. Não depende de estratégia para Deus fazer o que Ele quer dentro de um dia que Ele mesmo escolheu. Portanto, Ele escolhe um dia qualquer dentro dos dias que eu tenho tantas estratégias para viver. E quando Ele escolhe um dia, Ele decide, então, mudar a vida daquele que Ele escolheu. É um dia que pode me pegar de surpresa, eu não me preparei para nada diferente, mas Deus escolheu. Eu não estou sabendo disso, mas Deus escolheu aquele dia para fazer algo diferente na minha vida, na minha casa, enfim, no meu trabalho, nos meus relacionamentos. Deus, Ele trabalha dessa forma. Pastor, se é Deus que escolhe o dia que Ele quer fazer, o que Ele quer fazer, eu não preciso fazer nada, então é isso? É mais ou menos isso. Uma coisa você precisa ter extremamente alinhada, a sua percepção. Eu não estou cheio de estratégias, mas eu estou apercebido. Deixa eu falar uma coisa para vocês, melhor do que ter uma porção de estratégias para a vida, é estar apercebido do que está se passando. A estratégia é importante, sem dúvida nenhuma, mas às vezes eu me envolvo tanto com as minhas estratégias de vida, que eu fico desapercebido para aquilo que Deus está fazendo. Eu me envolvo com tantas coisas que eu perco a noção de que Deus já está trabalhando, e de que Deus pode estar fazendo algo. Deixa eu simplificar isso. As minhas estratégias me preparam para aquilo que eu sei que vai acontecer. É isso. A minha percepção me prepara para aquilo que eu não sei que vai acontecer, mas Deus pode fazer. E quando Ele fizer, eu estou ligado que Ele está fazendo. Entenderam até aqui? Digam amém. Observe, sucedeu um dia, é um dia comum, mas em Sunem tem alguém que está ligado. Sucedeu que um dia ele chegou, ele quem? Eliseu chegou ali, desculpa, volta lá no 8, querido, deixa lá. Coloca lá para nós. Exatamente, 2 Reis 4:8. Sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem. É um dia comum? É um dia absolutamente comum. Mas Eliseu vai visitar Sunem. Eu acho isso tremendo, porque ninguém na cidade espera aquela visita.
Ninguém na cidade talvez esteja percebido por que Eliseu significa. Gente, Eliseu é simplesmente o cidadão que concentrou toda a carga profética de Deus dentro de uma geração. Eliseu é aquele homem que pede para Elias, para quem não sabe, só para eu refrescar a sua memória, é aquele que ora e Deus responde com fogo do céu. E quando Elias percebe que Deus vai levá-lo aos céus, ele pergunta para Eliseu, esse que chega em Sunem, e ele pergunta para Eliseu, o que você quer, querido? Eu estou indo. E Eliseu diz, olha, eu não quero nada, eu só quero uma porção dobrada da unção que está sobre você. E Elias diz, eu vou subir ao céu, e há de ser que, se a minha capa cair, e você pegar a capa, então você terá a unção dobrada. E a Bíblia diz que enquanto os dois caminhavam, então carros e cavaleiros de fogo passaram entre os dois, os separando, e tomaram Elias e levaram ao céu, e nesse movimento de levá-lo ao céu, a capa cai, Eliseu pega, e quando Eliseu pega a unção de Elias, agora não está sobre Eliseu a mesma unção, mas está uma unção dobrada. Eliseu pega a capa, bate no Rio Jordão abre. Esse é Eliseu. Ele concentra nele o profético de Deus. Ele concentra nele a voz de Deus. Ele concentra nele o mover de Deus. Então quem está chegando na cidade, gente, não é um homem. Quem está chegando na cidade é o poder de Deus. É o mover de Deus. É a manifestação do profético de Deus. É o novo de Deus. É a glória de Deus, é aquele que carrega o milagre de Deus. Tudo está chegando na cidade ao mesmo tempo, mas ninguém percebe. Está todo mundo correndo atrás de tantas estratégias que ninguém percebe, porque estão desapercebidos. Você consegue entender onde eu quero chegar? O que está chegando é algo tremendo, mas eu não percebo. O que está chegando é algo maravilhoso, mas eu estou desapercebido. Eu não enxergo. É que eu estou correndo atrás de tantas coisas, e eu tenho estratégias para o meu casamento, estratégias para os meus filhos, estratégias para o meu trabalho, estratégias para as minhas conquistas. Eu tenho tantas estratégias que eu não estou percebendo que está vindo algo tremendo da parte de Deus. Não percebo. Ninguém na cidade percebe. Então aqui nós nos deparamos com o mover de Deus, o mover profético chegando sobre aquela cidade. E eu tenho ficado muito ligado nesses dias, porque eu estou percebendo que está vindo sobre a cidade de Londrina um grande mover da parte de Deus. Um grande mover. E eu estou nisso. Só de se dar conta aquele que está apercebido. A gente às vezes vem num culto e Deus está fazendo, mas eu estou desapercebido. Deus está falando, mas eu estou desapercebido. Eu podia sair daqui com o meu milagre, mas nem percebi. Então fique atento, eu chamo a sua atenção, fique apercebido, porque Deus tem algo para nós aqui nessa noite, mas só para quem ficar ligado e apercebido do que vai acontecer. A mulher decide então, a Bíblia vai dizer aí na continuação do versículo, havia ali uma mulher importante em Sunem, a qual o reteve para comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. Olha o que é uma mulher apercebida. A cidade não percebeu, os governantes não perceberam, o povo não percebeu, mas a mulher diz assim, espera aí, segura, vamos alimentar. Deixa eu dizer uma coisa para você, tempo profético tem que ser alimentado. Você alimenta o tempo profético dando um glória a Deus, dando um aleluia, dobrando o seu joelho, jejuando, buscando ao Senhor, porque tempo profético precisa ser alimentado. Ela segura ele, diz, não, peraí, vem aqui. Uma mulher apercebida decide dar pão. Ela dá pão hoje, e amanhã ele volta, ela tem pão para dar. Por quê? Porque se eu dou pão hoje, amanhã não me falta pão para dar de novo. Aquele que eu alimento, me alimenta. Aquele que eu alimento, não me deixa faltar nada. Eu dou pão hoje
e amanhã eu tenho pão de novo. Por quê? Porque eu dei pão ontem. É uma troca. Eu dou pão, não me falta pão. Eu alimento e eu sou alimentado. Uma mulher apercebida envolve toda a sua casa numa causa. Qual é a causa? O mover de Deus está passando na cidade, mas eu vou trazer ele para dentro da minha casa. Essa é a minha causa. Eu quero o que Deus está fazendo, eu quero o que está chegando dentro da minha casa. Olha que coisa tremenda, gente. O tempo que antes, o tempo de Deus, o poder de Deus, o profético de Deus, que caminhava na cidade e ninguém percebia, ela diz assim, eu percebo, vem aqui para dentro da minha casa. Eu entendo e eu vejo, eu sou uma pessoa apercebida. Agora, olha que coisa tremenda, o tempo de Deus, o poder de Deus, que antes caminhava na cidade, agora tem um endereço. Qual é o endereço? A sunamita, lá de Sunem. Que coisa tremenda. O tempo profético tem um endereço. Ela dá pão, e amanhã ela tem mais pão para dar. Não falta pão para quem está disposto a alimentar o tempo de Deus na sua casa. Pastor, o que é o pão? Gente, não estou pregando aqui. Gente, tira da mente. Vocês estão achando que eu estou insinuando alguma coisa de envelope, de campanha? Tira da sua cabeça. Eu estou falando da sua vida com Deus. É Deus e você. Não, nem deixe passar nada diferente disso. Porque eu vim pregar aqui uma palavra direta, uma palavra de vida eterna para você ir para sua casa. O pão fala da comunhão. Eu dou pão, tenho pão. O pão fala de mesa. E mesa fala de comunhão. E eu podia citar aqui um monte de coisas para provar isso para vocês, mas eu posso citar só Lucas 24, os dois discípulos a caminho de Emaús. Eles não percebem quem é Jesus. Observe, eles não percebem quem é Jesus, eles não percebem que é Jesus que está falando com eles, eles não percebem que é Jesus que está caminhando com eles, eles não percebem, mas toma uma atitude. Senta na nossa mesa e vamos comer pão? E a Bíblia diz que quando Jesus pegou o pão e partiu, eles reconheceram que era Jesus que falava com eles. Porque o pão fala de comunhão. Agora, o dia que eu comecei dizendo que era um dia comum, se torna um dia especial, porque é especial. O poder de Deus está me visitando dentro da minha casa, sentando na minha mesa e comendo pão. Eu gosto de comer pão, eu gosto de alimentar aquilo que me alimenta. Então, um dia comum vira um dia especial. Logo, todos os dias que sou visitado são dias especiais. Como a gente precisa de dias especiais nas nossas vidas. Parece que tudo está tão rotineiro. Parece que todo dia é a mesma coisa. Parece que todo dia eu vou viver o que vivi ontem. Mas, à medida que ela avança na comunhão, todos os dias tornam-se dias especiais. É um tempo de visitação naquela cidade, e aquela mulher quer trazer aquela visitação de Deus para dentro da sua casa. Toda vez que Deus visita uma casa, Ele envolve toda a família. Vou repetir, toda vez que Deus visita uma casa, a família é envolvida. Isso é tão verdade que no versículo 9, Pedro vai pôr para nós, começa dizendo assim, e ela disse a seu marido. Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Veja que ela não diz assim, esse homem passa por mim. Veja que ela não guarda aquilo para ela, ela imediatamente comunica ao marido, que é com quem ela vivia dentro daquele lar. Há uma comunicação estabelecida, e ela diz, ele está passando por nós. Sabe por quê? Porque o pai, gente, não é meu, o pai é nosso. Deus não nos criou para ser receptores das suas bênçãos, mas Deus nos criou para ser transmissores da sua glória.
não morre em mim, não acaba em mim, mas passa por mim e é reproduzido. Então, ela chega nele, ela diz ao marido, olha, existe um tempo, esse tempo está chegando, eu estou percebendo, eu quero isso dentro da minha casa. A glória de Deus está passando na rua, eu quero ela dentro da minha casa. Um tempo de milagre, um tempo profético nessa cidade está chegando, eu quero ela dentro da minha casa. E é isso que eu tenho pedido para Deus, eu tenho dito para o Senhor, Senhor, eu sei que Tu estás visitando esta cidade com um tempo profético, um tempo de cura, um tempo de milagre, um tempo de salvação, um tempo de transformação. Eu quero, Jesus, isso dentro desta igreja, eu quero isso dentro da minha casa, eu quero isso perto de mim, eu quero. Coração tem que queimar, gente. Levante a sua mão para cima e receba da parte de Deus esta palavra. Vai chegar um novo tempo na sua casa. Vai chegar. Vai chegar. E alguém pode dizer, mas lá na minha casa, pastor, tá tão difícil o negócio. Mas quem percebeu foi ela. O marido estava voando, gente. O que eu quero dizer é que uma pessoa percebendo, ela já consegue transformar o ambiente que ela vive. Uma pessoa percebendo, ela consegue, pastor, porque quem devia estar aqui então devia ser meu marido, ou devia ser minha esposa, ou devia ser meus filhos, ou devia ser quem está morando lá no meu quintal. Não, você está aqui, então Deus está falando com você está percebendo? Se você percebe, então você levanta a bandeira daquilo que você percebeu, e todos são alcançados por aquilo que você tem percebido. Sabe o que eu quero dizer? Que você vai sair daqui nessa noite, levando algo para sua casa que vai alcançar quem não veio. Ela decide então, essa mulher, eu vou falar uma coisa para vocês, é uma coisa assim, ela percebe o tempo, ela segura o tempo, ela dá pão, ela sempre tem pão, ela alimenta o tempo profético, e agora ela dá pão, recebe pão, e isso está maravilhoso, mas essa mulher, ela decide ir além disso. É tremendo. Ela vai chamar o seu marido, que está aí, e ela vai ter uma conversa com ele. E ela vai dizer, está maravilhoso. A gente dá pão, tem pão, e o mover de Deus, Ele nos visita. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Vamos construir um quarto? Vamos fazer um quarto aqui? Versículo 10, o Pedro vai pôr lá. Vamos fazer um pequeno quarto aqui. Olha que coisa tremenda, gente. Come essa palavra aqui. Come essa palavra. Faça como Ezequiel, que quando Deus foi falar com ele, ele viu um rolo descendo do céu e uma mão segurando o rolo. E quando o rolo chegou perto dele, que significa a palavra de Deus, o Espírito Santo disse para Ezequiel, abre a boca e come. E Eliseu disse que comeu e encheu as suas entranhas daquilo. E depois ele termina dizendo assim, e na minha boca tinha o gosto de mel. Então coma esta palavra aqui, coma esta palavra aqui. Vamos fazer um pequeno quarto, porque o que eu entrego hoje é pão. Mas se eu altero o que eu já entrego, o meu sacrifício, aquilo que faço, se eu altero, eu também altero o meu futuro. Se hoje eu entrego pão, amanhã eu recebo pão. Mas se eu altero aquilo que vou entregar, então eu posso alterar o meu futuro. Olha só, façamos-lhes, pois, um pequeno quarto, junto ao muro. E ali a gente põe uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que vindo ele a nós, para ali se recolherá. Façamos um quarto junto ao muro. O muro é de quem, gente? O muro é dela. O muro quem fez, gente? A família dela. Quem é a dona do muro? Ela. Quem construiu o muro? Ela. Quem edificou o muro? Ela. Mas eu só vou saber se aquilo que eu ando construindo tem um bom fundamento, se ele suporta o profético de Deus em cima. Porque a gente constrói coisas
que não suportam a glória de Deus, porque a glória de Deus tem peso eterno. Então, eu só sei se aquilo que eu estou construindo hoje tem uma boa edificação, se eu posso construir sobre aquilo que eu já construí algo para o outro. Se tudo que eu construo é para mim mesmo, então não é evangelho. Eu quero construir uma casa junto ao muro. O muro é meu, fui eu que construí. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus tem mais para dar para você. Mas como é que está a construção da sua vida? Como é que estão as coisas? Será que tudo que você faz não tem fundamento? Não tem peso? Qualquer coisinha trinca tudo, racha tudo. Como Jesus disse em Mateus 7:24. Quando ele diz que aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que constrói, edifica uma casa sobre a rocha. Vem então a chuva, os rios, os ventos, batem contra aquela casa, mas ela não cai, porque foi fundamentada na rocha. Aí Jesus continua e diz assim: outro é aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. É semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre areia. Então veio a chuva, os rios, os ventos, bateram naquela casa e ela caiu, e grande foi a sua destruição. A diferença aqui, meu querido, é o fundamento daquilo que eu construo. Se eu quero construir um casamento, tem que ser fundamentado na rocha. Se eu quero construir um relacionamento, tem que ser fundamentado na rocha. Se eu quero criar os meus filhos, tem que ser fundamentado na rocha. Porque o rio vai bater, porque a água vai bater, porque a tempestade vai bater, mas não cai. E a diferença está nisso, entre aqueles que ouvem e praticam, e aqueles que ouvem e não praticam. Você está cansado de ouvir a palavra de Deus? Que tal começar a praticar? As coisas mudam a partir disso. Entenda, antes ela só tinha pão, agora ela vai dar um quarto. Quando eu altero a minha entrega, eu altero o meu futuro. Pastor, qual a diferença? Simples. Se eu dou pão, ele vem, me visita, come, vai embora. Ele vem, me visita, come, vai embora. Se eu construo o quarto, ele vem e vai morar dentro da minha casa. O tempo de Deus, a glória de Deus, o milagre de Deus, o impossível de Deus, que está aí fora, vai para dentro da minha casa. Não só para visitar, mas para ficar lá. É diferente? É completamente diferente. Toda vez que eu dou o pão é maravilhoso, mas ele vai embora. Se dou um quarto, agora o profético de Deus vai ficar. Então não reclame se as coisas na sua vida estão do mesmo jeito há tantos anos. Não tem o que reclamar. Você não pode reclamar se a sua vida com Deus é só vir aqui num domingo, num dos cultos, sentar, ouvir a palavra, entra por um ouvido, sai pelo outro, e você volta para a sua vida, e você vai correr atrás das suas estratégias a semana toda. Não reclame. Não reclame se a tua entrega é vir aqui, sentar na cadeira e, esse é o meu tempo de entrega para Deus. Não, não reclame. Deus não quer você aqui apenas num domingo à noite, ou num domingo de manhã, num dos cultos. Não, não. O Senhor está dizendo aqui nitidamente, como essa luz está acesa, eu quero ir morar lá na sua casa. Não é apenas aqui o relacionamento, mas eu quero ir viver lá dentro da sua casa. Eu quero morar dentro da sua casa. Olha que coisa. Ela vai construir um quarto. Agora, olha que coisa tremenda. Ela vai colocar algumas coisas dentro desse quarto. Está aí a lista. Primeira coisa, ela põe uma cama. Quando ela põe uma cama, ela está dizendo, eu quero que você pouse aqui, eu quero que você durma aqui, eu quero que aqui você descanse, é aqui, eu quero que você se sinta bem aqui. Quando ela põe uma mesa, ela está dizendo, eu não estou cortando o pão que eu dou todos os dias, eu vou continuar dando pão, mas eu quero mais. Aqui agora nós teremos mesa. Aí põe uma cadeira. A cadeira não é por acaso, porque quem come em pé está com pressa. Quem come em pé não conversa. Mas quando tem cadeira, dá para sentar na mesa.
Dá para conversar com aquele que eu estou dando pão e recebendo pão. Eu dou o pão que é a minha vida, Ele dá o pão que é o seu corpo, dizendo: eu morri por você, eu sofri por você. Eu tenho diálogo com aquele que eu troco o pão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se eu coloco um candeeiro, eu deixo claro: quem vem aqui tem luz, quem vem aqui ilumina o ambiente, quem vem aqui vive na luz, a luz afugenta as trevas. Então aqui tem que ter uma cama para você pousar. Pousa aqui comigo esta noite, pousa aqui nesta casa esta semana, mora aqui nessa casa, pousa neste lugar. Eu tenho mesa para tu sentar e eu te dar o pão. Nós temos cadeira para sentar e conversar. Nós temos candeeiro, porque aqui ninguém fica no escuro. Quem está entendendo, diga amém. Então levante a sua mão junto comigo e diga: Espírito Santo de Deus, pousa sobre nós nessa noite. Atos 2:2, e de repente veio do céu um som, e um vento impetuoso que encheu toda a casa. E viram línguas repartidas como de fogo, que pousava sobre cada um deles. Então levante a sua mão e peça mais uma vez: pousa sobre mim, pousa sobre mim. Gente, se eu tenho uma chama em cima da minha cabeça, onde eu vou as trevas são afugentadas, porque onde eu coloco o meu pé tem luz, tem fogo, tem chama, tem poder. Eu percebi e dei pão. Eu percebi e construí um quarto. Eu mudei a minha entrega, e a minha entrega tendo sido mudada, o meu futuro também foi. Ela está lá. E aí, aquele que movimenta a voz de Deus, chama o moço Geazi e diz assim: vai lá e pergunta para ela, o que ela quer. É um cheque em branco, gente. Você veja que ela não pediu, porque o que ela quis é: eu quero ter relacionamento, proximidade. Eu acredito que se eu fosse Jesus, eu ia falar para algumas pessoas: para um pouco de tanto pedir, e queira se relacionar comigo. Eu te amo, me ama. Vamos sentar, vamos conversar. Mas não, a gente bombardeia com pedidos. Pá. Ela não pediu nada. E porque ela não pediu nada, então Deus diz: pergunta o que ela quer. O que ela quer? E aí Geazi sai correndo com um recado daquele que tem o mover profético. Versículo de número 13. Ele falou a Geazi, e Geazi chegou até ela e diz: eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo, com todo o esforço, com todo o amor. Olha, tu nos deu pão, tu construiu o quarto, tu demonstrou toda a tua atenção. O que se há de fazer por ti? Será que há alguma coisa que possa se falar de ti ao rei ou ao capitão do exército? E ela olha para ele e diz assim: eu habito no meio do meu povo. Sabe o que ela quer dizer com essa resposta? Ela quer dizer assim: eu estou bem, eu estou vivendo no meio do povo, está tudo certo. O texto começa dizendo que eu sou uma mulher importante. Dinheiro, não, a minha casa tem até muro. Casa que tem muro é casa de gente muito rica. A minha casa tem muro, eu sou respeitada pelo meu povo, a cidade me respeita, eu vou na padaria, todo mundo, tudo bem? Respeita. Eu vou no mercado, eu vou no açougue, todo mundo, eu habito aqui, eu não preciso de coisa alguma. Eu não tenho necessidade de nada, mas Deus olha para ela e diz: você não tem necessidade de nada, mas você tem necessidade de tudo. Porque os olhos de Deus são diferentes. Porque tudo não é o que eu quero, tudo é o que eu preciso. Porque tudo, escuta bem o que eu vou dizer, não é uma coisa, tudo é uma pessoa.
Tudo é uma pessoa. Geazi volta, me acompanha aí no 14, e diz para Eliseu, o que se há de fazer por ela? Eliseu pergunta, e Geazi diz, ela não tem filho, e o seu marido é já velho. Olha que coisa tremenda. Gente, eu comecei essa pregação dizendo que ela começou a ter percepção, ela começou a observar o homem de Deus, ela começou a observar o milagre de Deus, caminhar para lá e para cá. Então escute isso que eu vou dizer, quem observa o que Deus está fazendo, também é observado por Deus. Ela não pediu nada, mas o Senhor olhou e disse assim, ela não tem um filho. Geazi disse, ela não tem um filho, e o marido dela já é velho. Ou seja, é impossível que tenha. Ela tem tudo, mas lhe falta aquilo que ela de fato precisa. Dentro desta sociedade. Eu acho tremendo isso. Geazi pergunta para ela, o diálogo é com ela, mas o marido será alcançado. Você está entendendo isso? Não. Você está aqui, mas quem mora com você será alcançado por esta palavra. Aí ele manda chamar, 2 Reis 4,15, olha que lindo. Então, ele manda chamar ela. Por isso disse ele, chama. Gente, quem está chamando é o profético. Quem está chamando é aquele que tem a autoridade na terra dado por Deus. Quem está chamando é aquele que tem a voz de Deus naquela geração. Chama ela, chama ele, chama você, chama a sua família, chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. A porta do quê? A porta do quarto. Que quarto é esse? O quarto que ela construiu. Quem é que colocou a porta ali? Foi ela que preparou o ambiente do seu próprio milagre. Foi ela. Ela se coloca à porta daquilo que ela construiu. E agora Deus não vai mais perguntar, porque toda vez que é feita uma pergunta para ela, ela responde de forma superficial, exatamente igual eu e você. As pessoas perguntam, como é que está a sua casa? Qual é a tua resposta? Tudo bem, graças a Deus. Como é que está a sua vida financeira? Tranquilo, tudo sob controle, estamos comendo. Amém. São respostas prontas. Mas aquele que vê além da sua resposta, porque te formou no ventre da sua mãe e te conhece, porque tem olhos como chama de fogo, agora não vai perguntar mais nada para ela, só tem uma palavra para ela. E no versículo seguinte ele vai liberar a palavra sobre ela, e ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E ela disse, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Aquela que dizia, eu estou bem, eu habito no meio do povo, mas quando tocou naquilo que ela mais precisava, ela dá um grito e diz, não minta para mim. Mas ela não sabia que ela estava perguntando para aquele que não é filho do homem para mentir, e nem é homem para se arrepender. Deus não mente. Não minta para mim. E ele diz, não, tem um tempo determinado. O teu milagre vai ser liberado aqui agora. E você vai ter um período gestacional, e você vai abraçar o fruto daquilo que Deus te deu. E quando o tempo profético finalmente chega dentro da casa de alguém, até quem mora lá duvida do que Deus está fazendo. É algo tremendo. Olha o que vai acontecer. 17, vamos lá. E concebeu a mulher, e deu à luz a um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo o que Eliseu lhe dissera. Quando eu decido mudar a minha entrega, gente, eu mudo o meu futuro. Quando eu saio da rotina, eu mudo a minha experiência. Então, em nome de Jesus, não faça do seu relacionamento com Deus uma rotina. O dia que ela mudou a entrega e fez um quarto, Deus decidiu abrir o ventre dela. Mude a sua entrega. Você dá pão, recebe pão. Você constrói quarto, recebe filho. Quem está entendendo isso, diz amém. O Senhor que te criou quer que você gere
fruto. Observe o que diz João capítulo 15. Jesus diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, a fim de que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, para que tudo que você pedir ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Você foi criado, você foi escolhido para gerar frutos. Tem uma parábola no Novo Testamento que é uma das parábolas mais chocantes para mim. É uma parábola do dono da vinha e o vinhateiro. Lucas 13, versículo 6 em diante, depois você lê na sua casa. A parábola começa dizendo que um homem tinha uma vinha. O que se planta na vinha? Diz para mim, videira. É isso que se planta numa vinha. Mas a Bíblia vai dizer que o homem tinha na sua vinha uma figueira plantada. Figueira, gente, não é vinha. Figueira é figueira. Figueira não é videira. Aquela figueira estava plantada numa vinha. Preste bem atenção, redobre agora. O dono da vinha, ele dá até o tempo, ele dá 3 anos. O dono da vinha vai 3 anos na vinha e vai procurar fruto naquela figueira. Se fala que vai procurar fruto, é porque a figueira era bonita, tinha muitas folhas. Ele procurava, não achava fruto. No ano seguinte, ele voltou lá com expectativa. Qual é a expectativa? Fruto. Chegou lá, procurou fruto na figueira, que estava na vinha. Não achou fruto de novo. 3 anos. No terceiro, ele volta lá, o dono da vinha. Procura fruto de novo. Por quê? Porque a figueira é bonita, mas não tem fruto. Então, ele vai procurar e diz, não é possível. 3 anos... que essa figueira, primeiro, nem devia estar aqui, porque o que devia estar aqui era uma videira. Então, eu estou sendo paciente com ela. 3 anos e não me dá fruto. Então, o dono da vinha chama o vinhateiro. Aquele que trabalha na vinha, para o seu senhor. E ele chama o vinhateiro e diz assim, corta. O vinhateiro diz, como? Corta. Corta e joga no fogo. Corta. Corta e joga no fogo. Não, mas corta e joga no fogo. Aí o vinhateiro... ele chega para o seu senhor e diz assim, meu senhor, deixa só mais esse ano. Eu vou escavar, e eu vou estercar, vai dar fruto. Então o dono da vinha olha para ele e diz assim, você tem certeza disso que você vai fazer? Você acha que compensa? Isso compensa. Deixa, eu vou trabalhar nesta figueira, vai dar fruto. Aí o dono da vinha dá a palavra final. Ok, mas esse ano, se não der fruto, corta e joga no fogo. Essa é a palavra. Jesus, ele contou essa parábola para fazer um retrato da nossa vida. Você foi escolhido para frutificar. E olha que já é bem possível que faz 3 anos que Deus procura um fruto só na sua vida e não acha. E aí a gente pode misturar as parábolas aqui e o servo está dizendo, e Deus está dizendo, servo inútil, servo displicente, servo que não entendeu nada. 3 anos procuro fruto e não encontro. E a palavra é... a gente gostando de palavra profética, sabe qual que é a palavra profética? Corta. Corta e joga no fogo. Corta porque não serve para nada, corta. Mas aí entra aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E diz, só mais 2021. Eu vou trabalhar, eu vou escavar, eu vou adubar, e vai começar a frutificar. E aí existe uma palavra de misericórdia e de paciência no mundo espiritual, dizendo, tudo bem, mas este ano
E você tinha que estar aqui dando glória a Deus e aleluia, porque você tem mais o 2021 para mudar a história da sua vida. Mas não, eu tenho tantas estratégias, e no mundo espiritual está dizendo corta, corta, e o Espírito Santo está dizendo não, eu estou trazendo ele, eu estou puxando a linha, o anzol já fisgou, vai frutificar, vai frutificar, vai frutificar. Quem está percebendo isso, diga amém. Mude a entrega. O que é que você tem entregado? Querido, quando eu altero a minha entrega, olha aqui os benefícios, pelo amor de Deus. Eu estou aqui, eu estou pregando e orando para você entender. Quando eu mudo a minha entrega, algumas coisas acontecem. Primeira delas, quando eu mudo a minha entrega, uma palavra vem ao meu encontro. Mudei a minha entrega a uma palavra a meu respeito. A um tempo determinado, você vai abraçar um milagre. Uma palavra muda a um tempo determinado, e a tua saúde vai mudar, o teu casamento vai mudar, os teus filhos vão mudar, os papéis que precisam ser assinados serão assinados, a porta vai se abrir, o emprego vai vir outro. Há uma palavra liberada sobre a minha vida quando eu mudo a entrega. Segunda coisa, quando eu mudo a minha entrega, as minhas necessidades mais ocultas são supridas. Quem olhava para aquela mulher dizia que ela não tinha necessidade nenhuma. Quem olha para você diz que você não tem necessidade nenhuma, mas Ele conhece a tua necessidade, porque Ele vê até o mais profundo. Quando eu altero a minha entrega, meu presente é destravado para mudar o meu futuro. Coisas acontecerão ao longo desse ano como resultado deste culto. Perceba isso. Perceba isso. O que acontece? E eu vou terminar. No tempo determinado pela vida, ela abraça um filho. Dá um glória a Deus. O filho cresce. Dá um glória a Deus. O que Deus dá, cresce. O filho cresce. E um dia o filho vira um jovem comprometido, um jovem que ama o pai e sai para trabalhar com o pai. Olha, já era um jovem. Quando ele está lá no campo, o pai está tratando com os segadores, porque o pai tem uma boa condição financeira. O filho, do nada, começa a sentir uma dor de cabeça. E o filho, do nada, começa a gritar dizendo, ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai se apavora, pede para que um dos seus servos peguem o filho e leve lá para a mãe. O servo vem e traz o filho até a mãe. O servo toma o filho no braço e leva até a mãe. Versículo de número 20. E ele tomou e levou a sua mãe. A mãe pega o filho gritando, dizendo, ai minha cabeça, ai minha cabeça, ai minha cabeça. E a Bíblia diz ali, você está lendo comigo, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. Pastor, não estou entendendo mais nada dessa palavra. Nem tudo que você coloca no teu joelho vai viver. Às vezes você dobra o teu joelho e morre mesmo assim. Morre a esperança. Morre aquilo que você tinha expectativa. Ela colocou sobre os joelhos, ela orou, ela clamou, ela morreu, o menino morre. O menino agora está sem vida, o menino agora não tem mais calor humano, o menino agora não fala mais, o menino agora fechou o olho, o menino morreu. Quem deu foi Deus, mas morreu. Quem fez foi Deus, mas morreu. Quem realizou foi Deus, mas morreu. Ela está chorando, 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 e eu imagino que ela olha pela janela aos gritos, mas quando ela olha pela janela, ela vê uma escada. Quem construiu a escada? Ela. Para onde que vai essa escada? Para o quarto que eu fiz para viver o milagre de Deus dentro da minha casa. Agora ela pega aquilo que morreu, a esperança acabou, mas ela pega aquele menino e ela sobe a escada. A promessa está morta no seu
colo, ela entra naquilo que ela mesmo construiu, sem saber. Enquanto ela construía algo para Deus, ela não tinha percebido que ela estava construindo o ambiente do milagre que ela mesma viveria. Se ela tivesse do pão, recebo pão, do pão, recebo pão, do pão, recebo pão, e não tivesse construído, o que eu vou te dizer, está na hora de você mudar a sua entrega. Leve Deus a sério. Leve Deus a sério. Ele entrega, ela sobe a escada, ela deixa lá, ela fecha a porta, está aí, seus joelhos até o meio-dia, e ele morre. Ela fecha a porta. Põe no versículo seguinte aí, querido. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Deixa aí. E fechou a porta. E ela saiu. Ela saiu para onde? Eu vou atrás. Eu vou atrás daquele que mora aqui dentro da minha casa. Eu vou lá. Ela vai. E ela chama o tempo de Deus, porque ela tem intimidade com o que Deus está fazendo. Sabe quem vai entrar pela porta agora, onde o menino está deitado morto? O tempo de Deus, o poder de Deus, o profético de Deus, a glória de Deus vai entrar dentro do quarto. Pastor, como você sabe que é o tempo profético? Porque não é o tempo religioso. Eu não estou falando de religião, gente. Pastor, como é que você sabe que não é religião? Porque religião não permitia que eu entrasse num ambiente onde tivesse alguém morto. A religião dizia que se eu tenho contato com o morto, eu me torno imundo. Então quem entra na porta não é um religioso. Quem entra na porta é o profético de Deus. Por quê? Porque o que vem de Deus, o que é de Deus, o tempo de Deus, sabe que até o que está morto pode viver. Jesus é esse tempo, ainda que esteja morto, viverá. É o tempo de Deus, o tempo profético, um tempo de vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse lugar aqui, não sei se você percebeu, esse lugar está sendo invadido por algo novo da parte de Deus. Levante a sua mão. Há um tempo de vida, há um tempo de restauração, há um tempo de cura na família, há um tempo de transformação no casamento, há um tempo de levantar aquilo que está morto. Chegou no quarto, versículo 32. Chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. Quem fez o quarto? A mulher. Jazia morto sobre a sua cama. De quem era a cama? Do homem de Deus. Ele agora tinha o seu próprio lugar. Olha o que ele vai fazer. Ele entra e fecha a porta. Versículo seguinte, vamos lá, meu filho, 33, me ajuda. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Lindo, não? Lindo? Sim ou não, gente? Lindo. Olha o que vai acontecer em seguida. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca do menino, e os seus olhos sobre os olhos do menino, e as suas mãos sobre as mãos do menino, se estendeu sobre o menino, e a carne do menino aqueceu, mas não viveu. Esse aquecimento não significa que viveu, porque o calor vem de fora. Quem vive, o calor vem de dentro. Você já viveu isso? Parece que aquilo que está morto até aquece. O casamento morreu, deu uma aquecida aí, mas esfriou de novo. Os relacionamentos aqueceram, mas esfriou de novo.
O milagre parece que ia acontecer, mas esfriou de novo. No domingo à noite, aquece a minha alma, mas na quarta-feira eu dou um tropeção, xingo até a quarta geração, esfriou de novo. No domingo à noite eu levanto a mão e dou glória a Deus, e com a mesma boca que eu dou glória a Deus aqui, eu bebo, eu fumo, eu me drogo, eu me prostituo, eu falo um monte de bobagens, esfriou de novo. Entre quente e frio, e o quente e frio não é quente, não é frio, é morno. E Jesus diz às igrejas da Ásia, para uma delas ele diz, porque não és quente, também não és frio, vomitar-te-ei da minha boca, porque quem vive nessa situação dá náusea em Deus. Aqueceu, mas não viveu. Esquentou, mas não aconteceu. Por quê? Porque o calor está do lado de fora. Aí aqui vai acontecer a revelação do texto. Ele está lá em cima no quartinho que foi construído para ele. Aqueceu, mas não viveu. E aí ele toma uma decisão inusitada. Olha o que diz. Põe no próximo versículo aí. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para a outra. Gente, espera aí, vem aqui comigo. Pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Onde ele mora, na casa lá perto do muro. Aquela casa foi construída para que ele vivesse lá, sim ou não? Sim, está tudo certo. Ele vai fazer o milagre, o menino aquece. Aí ele toma uma decisão. Não está acontecendo o milagre aqui, porque tem alguma coisa lá na casa que impede. Aí ele deixa o menino ali. Ele desce e ele entra dentro da casa da mulher. Ele entra dentro da casa daquele casal, daquela família. E agora, diz o texto aí, ele começa a andar de uma parte a outra. Sabe o que isso significa, gente? Que Deus não quer viver no pedacinho do seu coração que você preparou para Ele. Ele quer entrar em todos os quartos da sua alma. O milagre não acontece porque está certo, você fez um quartinho e aqui eu me manifesto, aqui eu deito, aqui eu durmo, aqui tu me dá pão. Mas tem coisas na tua casa que precisam ser ajeitadas, porque senão o milagre não acontece. Então ele desce e entra na casa da mulher. Eu acredito que ele pode ter entrado dentro dos quartos, dentro dos cômodos que ele não tinha acesso. Assim é Deus com a nossa vida. A gente faz o quartinho do domingo do culto. A gente faz o quartinho dentro da nossa alma, onde Deus pode trabalhar, viver e morar. Mas Deus não é Deus de metade, Deus é Deus de tudo. E então Deus entra dentro do nosso coração, e Ele vai em todos os cômodos da nossa alma. Ele abre o quarto da traição, Ele diz, isso aqui tem que ser arrumado, tem que ser purificado, tem que ser limpo. Ele abre o quarto da pornografia, Ele diz, não, aqui eu vou pintar com sangue carmesim, e vou colocar tudo isso para fora. Ele entra no quarto do ódio, no quarto do rancor, no quarto da amargura. Ele tem que ajeitar a casa, porque tem um milagre prestes a acontecer. Ele desce, ele anda naquela casa de uma parte a outra. Olha o que diz o texto. Então, tornou a subir. Agora ele volta para dentro do quarto. Por quê? Porque tudo lá dentro da casa está ajeitado. Agora sim eu entro dentro do quarto para o milagre acontecer. Sabe por que não acontece na sua vida? Porque você tem o quartinho onde você colocou Deus, fechou a porta, passou a chave e disse, eu venho aqui te alimentar de vez em quando. Mas Deus está dizendo, não, eu saio de dentro do quarto e eu vou onde você não quer, eu mudo a sua vida, transformo a sua alma, limpo o seu espírito, te põe debaixo do chuveiro da graça, pinto as paredes. E aí então ele volta para o quarto, ele torna para o quarto. Observa agora aí. Então, o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Quer saber o que é um espirro? Eu vou dar a resposta do Google para você. O espirro é uma reação do corpo à obstrução das vias nasais, principalmente o nariz e a garganta. A função do espirro é expelir do corpo algo que não pertence
ao corpo. Isso é um espirro. Isso não é bíblico, não. Isso é Google mesmo. Essa é a definição mais simples de espirro. Eliseu sobe de novo. Eliseu sobe de novo. Olha que coisa tremenda. E se estendeu sobre ele de novo. E agora o menino vai aquecer, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E quando o menino aquece de dentro para fora, ele dá o primeiro espirro, mas o olho continua fechado. Espirrou 7 vezes, e aí abriu os olhos. Ele espirra a primeira vez, ele espirra a segunda vez, ele espirra a terceira vez. É muita coisa que não pertence ao milagre que tomou o milagre. Ele espirra a quarta vez, ele espirra 5 vezes, ele espirra 6, e ele espirra 7. Por que ele espirra 7? Porque 7 é o número da perfeição, porque 7 é o número de Deus. E quando ele espirra, tudo que não pertencia a ele é jogado para fora, e então ele puxa o ar da vida. A morte sai, a vida entra, ele abre os olhos. Quem entendeu isso, diga amém. Ele abre os olhos. 7 espirros, 7 coisas que não faziam parte da sua alma, é lançado para fora do seu corpo, é lançado para fora, e depois disso, ele espirra a morte, ele espirra a morte, ele espirra a morte, ele espirra a morte, e aí vai, morte 1, morte 2, morte 3, morte 4, o inferno apavora, porque sabe que o 7 é vida. Eu estou de olho fechado, eu continuo morto, mas estou espirrando. Espirro 1, espirro 2, espirro 3, espirro 4, espirro 5, espirro 6. Para, menino, não espirra mais. Ele espirra a 7ª vez. A morte sai, a vida entra. A morte sai, a vida entra. O milagre abre os olhos. Quem pode dar glória a Deus por isso? Vou terminar. E o mais lindo acontece agora. E eu quero te dizer isso com você de pé. Fique de pé. Fique de pé em nome de Jesus. Ele manda chamar a mulher. Versículo de número 36, coloca aí. Gente, fica ligado aqui agora. Então chamou a Geazi e disse: chama esta sunamita. E chamou-a. E veio a ele. E disse Eliseu: toma o teu filho. Escuta. Quando ela foi receber o milagre, ela parou na porta. Todas as vezes ela parava na porta, mas agora Eliseu está dentro do quarto. Ali está a porta. Aqui está um menino morto na cama. Eliseu diz para ela: toma o teu filho. Toma o teu filho. Eu imagino que ela diz: eu vou tomar. Vem, filho. O profeta, pega o meu filho, traz para mim. Eliseu diz: não. Entra aqui no ambiente que você preparou para viver o milagre. Para tirar aquilo que está vivo daqui, agora você não vai mais ficar na porta. Agora você tem que entrar aqui dentro e tomar o seu milagre. Se eu entro aí dentro, o que acontece comigo? O que vai acontecer comigo se eu entro ali dentro? Vou dizer o que vai acontecer. Coloca o próximo aí. Entra e toma teu filho. Entrou ela, e quando ela entra, ela se prostra aos pés. Ela se inclina na terra. Por quê? Porque ela não consegue ficar em pé. Ela toma o filho nas mãos lá de dentro. Que experiência, gente. Que coisa tremenda. Que coisa maravilhosa. Nós precisamos definitivamente alterar a nossa entrega. Eu não sei como é que anda o seu relacionamento com Deus. Se é uma rotina, se caiu já numa normalidade, se você já não é nem a sombra daquilo que um dia você foi, se você é aquela figueira que Deus visita e nunca acha fruto, tem muita folha, ninguém percebe, mas aquele que tem olhos como chama de fogo não encontra fruto algum, não tem. Há uma palavra sobre a sua vida: corta,
corta. Mas aquele que nos visita aqui nessa noite diz: não, só mais esse ano. Só mais este ano. Ele vai se arrepender dos seus pecados. Calma, só mais este ano. Ela vai parar com isso que ela está fazendo. Calma, só mais este ano. Vai dar fruto. Não será uma figueira mentirosa que tem aparência de quem dá fruto, mas não dá fruto nenhum. Corta. Mas o Espírito Santo interpela. Ele é o nosso bom advogado. Ele nos visita nessa noite em todos os cômodos da nossa alma. Ele visita. E quando Ele visita todos os cômodos da nossa alma, então Ele toma uma decisão. Espirra 7 vezes. Coloca para fora a morte, para que a vida entre. Espirra 7 vezes. Coloca para fora a morte, que a vida entra. Eu vou fazer aqui, gente, algo profético aqui da parte de Deus. Perceba o que está acontecendo debaixo desse teto. Se quiser, não faça. Até porque eu não prego para você acreditar. Eu prego porque eu acredito. Eu vou contar até 7 aqui. Cada vez que eu falar um número 1, você, sem ninguém ouvir, sem ninguém esteja próximo de você, ouça. É só você e Deus. Você vai falar alguma coisa que não presta e que você sabe que faz parte da sua vida. Eu conto 1, você pode dizer ódio. Eu conto 2, você pode dizer traição. Eu conto 3 e você pode dizer orgulho. Você tem coragem de apontar 7 coisas na sua vida ou você está num pedestal? Você tem coragem de apontar 7 coisas na sua vida? 5 desejos que não pertencem ao Senhor. 6 vícios. 7. Você tem coragem, sim ou não? Sim ou não? Quero lhe dizer que à medida que isso for avançando e você for falando, isso vai sair de dentro de você com a sua voz. E então você vai abrir os olhos. Você vai conseguir enxergar que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Pastor, eu não vivo sem essas coisas. Não. Você não vai pôr para fora e vai ficar vazio. Você põe para fora e é cheio do Espírito Santo. É cheio do amor de Deus. É cheio da glória de Deus. Quem está entendendo isso, diga amém. Coloque a mão sobre o seu coração. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Está preparado? Está preparado para descortinar o que de fato passa dentro da sua alma aí para você e Deus? 1. Diga. 2. Pode dizer aquilo que você pensa, aquilo que você é, aquilo que passa na tua alma, a tua maldade. 3. 4. Meu Deus, quanta coisa. Quanta coisa. Quanto rancor. Quanta amargura. 5. Diga. 6. O diabo está gritando nos 4 cantos dessa cidade: não diga 7, não diga 7, não diga 7, não diga 7. Mas digo 7. Agora levante a sua mão, abra os seus olhos, porque você será cheio dessa presença gloriosa do Senhor e desse amor precioso. Quem tem um aleluia, dá um aleluia. Quem tem um glória a Deus, dá um aleluia, um glória a Deus. Oh, quem tem língua estranha, dê uma língua estranha. Oh, em nome de Jesus, inunda, Senhor.
sua mão. A ti, Senhor. Diga, pousa sobre mim. A ti Pousa sobre mim.